Olá, que bom que você está conosco. Seja bem-vindo para o nosso 7º dia da novena em honra a Santa Teresa, onde refletiremos sobre o encontro de Teresa com seu amigo íntimo. Queremos acolher também as suas intenções e sempre nos lembrando daquelas que apresentamos no primeiro vídeo desta novena. Estamos aqui, eu juntamente com o Padre Sebastião, que veio também trazer e fazer-nos crescer com a sua experiência bastante grande sobre Santa Teresa e a Ordem Carmelita. A sua bênção, Padre Sebastião, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela acolhida, Zezinho. Deus abençoe você, Deus abençoe a cada um que está acompanhando, está rezando conosco, está refletindo um pouco sobre Santa Teresa através desta novena. E certamente Deus tem muitas bênçãos para nós, a partir do momento que nós, como Teresa, reconhecemos a nossa pequenez e nos colocamos, nos jogamos no colo do Pai, né? Como este que realmente nos acolhe e diz: não desista, continue a caminhar. Isso mesmo, então vamos juntos. Desde que Teresa entrara para o Carmelo, a sua saúde não foi muito estável, chegando até muitas vezes quase à morte. Por 20 anos tinha vômitos pela manhã, sendo impedida de alimentar-se até o meio-dia. Como comungava diariamente, durante a noite provocava-o para que seu mal-estar não fosse pior. Apesar de todos esses males, era alegre, pois tinha a impressão de que com isso estava a servir o Senhor de alguma maneira. Para ela, na doença e em situações difíceis, a alma que ama tem como verdadeira oração fazer a dádiva dos seus sofrimentos, lembrar daqueles por quem os padece, confortar-se com as suas dores. Trata-se, portanto, do exercício do amor, pois somos obrigados a orar quando temos momentos de solidão, porque se estes nos faltam, mesmo assim se pode orar. O Senhor nos tira o tempo da oração com sofrimentos, mas consegue-se obter lucros com esses momentos. Santa Teresa nos ensina o caminho da oração. Esse caminho começa por estar a sós, somente na companhia do próprio Mestre, pois Ele, com amor e humildade, é que nos ensina a orar. Para ela é preciso ter os olhos nos seus olhos, pois Ele está sempre a nos olhar, suportando as abominações que praticamos contra Ele. Ela compara a cada um de suas filhas a uma esposa bem casada que se mostra triste quando vê o esposo triste e alegre quando o vê alegre, mesmo que não esteja. Se estivermos alegres, vejamo-lo ressuscitado, pois o simples imaginar que o saiu do sepulcro nos alegrará. Se estivermos tristes, vejamo-lo a caminho do horto. Pensemos na tamanha aflição de sua alma. Podemos vê-lo atado às colunas, cheio de dores, com a carne feita em pedaços, sofrendo muito, perseguido por uns, cuspido por outros, renegados pelos amigos, desamparado por eles, sem ninguém que o defendesse, gelado de frio, posto em imensa solidão. Teresa pedia: contemplai o Senhor carregando a cruz, sem que o deixassem recobrar o fôlego, com os olhos cheios de lágrimas, esquecendo de suas dores para consolar as nossas. Ela chama suas filhas para carregar a cruz de Cristo, para que ele não siga tão carregado, não se incomodando com os judeus que as atropelam, nem se importando com o que dizem e fazendo-se de surdas aos murmúrios. Tropeçando ou caindo com o esposo, não devem se afastar e nem deixar a cruz. Não devem se afastar, não devemos nos afastar, nem deixar a cruz. Santa Teresa fez de sua oração um encontro pessoal e íntimo com Jesus, mergulhando em suas alegrias, em suas dores, em seus sofrimentos.
Me veio à mente aqui, eu sempre digo que é Deus que nos suscita, né, ideias, porque nós teríamos por nossa própria conta, uma devoção e uma oração pouco lembrada no restante do ano, muito lembrada durante a Quaresma, que é contemplar os passos de Jesus, da sua prisão e condenação até a sua ressurreição. A via sacra. A via sacra. Né? Ali nós entenderemos o que Jesus fala. Queres me seguir? Tome a sua cruz de cada dia e vem depois de mim. Vem atrás de mim. Então, meu irmão, minha irmã, contemplar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Ver este Cristo que ele se chama o Filho do Homem. Júlio Lancelotti, no domingo passado, ele diz que numa homilia que ele faz lá em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, muito conhecido pelo seu trabalho com os menores, com menores que eu falo, com o povo de rua, com aqueles que nada têm, ele dizia assim, e quando diz Jesus é o Filho do Homem, ele diz é o plenamente humano. E aqueles que vão matá-lo são aqueles que se desumanizaram. Né? O plenamente humano. Não nos esqueçamos disso. A igreja já nos diz, desde os primeiros concílios, que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Então, ele sofreu a dor que você sente. Ele tem a mesma dor que você sente, Jesus sentiu. A mesma fome que o irmão sente, ele sentiu. A mesma sede, principalmente na região dele, que não se encontrava tanta água assim, ele sentiu. Ele viveu plenamente a sua vida humana entre nós. Sim, igualzinho a nós, em tudo, como nos fala a fé. Menos no pecado. Menos no pecado. Então, contemplar a vida de Cristo, na realidade, nós estamos contemplando a vida do plenamente humano. Viver como ele viveu é viver do jeito que Deus quis que nós vivêssemos quando ele nos criou. Quando ele nos criou. Jesus não veio nos ensinar, eu e você, ser deuses. Não. Ele veio nos ensinar a ser humanos do jeito que o Pai sonhou quando nos criou. Aquele que é divino se fez humano para nos ensinar a ser plenamente humanos. E para olhar para o divino. Exatamente. Aí sim, o divino que nos salva. O divino que nos cria é o mesmo divino que nos resgata, que nos salva e que nos redime. Por isso, meu irmão e minha irmã, Santa Teresa busca justamente esta unidão com o sofrimento de Cristo. Ela busca esta união, não o sofrimento pelo sofrimento, mas como união dela a Cristo. Aqui surge uma reflexão. Contemplando, se você parar para contemplar a vida, contempla a vida, desde o nascimento, o anúncio do anjo a Maria, né? Ele teve que se fazer fugitivo, migrante, para não ser, com seus pais, para não ser assassinado, né? Indo para distante da sua terra, contemplando a vida, também a morte e principalmente a ressurreição do Cristo. Caminho, aí você tem que perguntar, eu caminho para a união plena com o amado, ou como Santa Teresa o chama, para sua majestade, tornando-me um com ele? Um com ele. A minha cruz unida dele, o meu sofrimento, a minha angústia unida nele, para que eu possa também vivenciar o meu túmulo vazio. Padre, nos ensina como é que seria, para que todo mundo aprenda, como é que seria unir a nossa cruz. Eu pego aquela situação que eu tenho e falo, Senhor, eu entrego esta situação, porque a sua dor foi infinitamente maior do que a minha? Não, porque a minha dor, eu quero me unir à dor, a sua dor, a tua. Não compare dor. Nunca compare a sua dor com a de alguém. Não é justo. Entendi. Não é justo. Né? Para que a minha dor também se torne parte dele. A dor dele também se torne parte de mim. A dor que ele sentiu quando olhou aquele povo e disse para os seus, olha, são como ovelhas, são sem pastor. Né? Então, meu irmão, minha irmã, é necessário que a gente dê uma olhadinha bem séria na nossa vida,
na nossa história, no nosso modo de ser. Eu me torno um com Jesus. Eu tenho consciência que se dificuldades acontecem, não é vontade de Deus, mas essas minhas dificuldades podem me unir mais a Jesus? Unindo-a e contemplando também as dores, angústias e solidão dele na cruz. Santa Teresa fez da dor uma oração. Quantas pessoas blasfemam? Por que Deus deixou acontecer isso? Né? Normalmente, uma vez aconteceu um fato, que até uma irmã estava do lado, nós estávamos voltando da faculdade em São Paulo. Eu era ainda estudante, ainda de teologia lá em São Paulo. Uma Kombi, né? No seminário tinha Kombi, que era mais barata e que cabia mais gente. A gente voltando, passou um carro, na época era um carrão, hoje já é um carro, acho que nem existe mais, um carrão voando. De repente bateu num viaduto ali da rua 23 de Maio. Encolheu, ficou pequeno, as pessoas estavam dentro e escaparam. Aí nós paramos para ver se tinha alguma coisa a fazer, não tinha muita coisa a fazer. E uma pessoa disse assim, por que Deus deixou acontecer isso? Uma irmãzinha que estava do lado não aguentou. Deus deixou acontecer na velocidade que ele estava, acho que é 60 lá até hoje. Na velocidade que ele estava, até os anjos já tinham pulado fora do carro antes. Exatamente. Ou seja, a grande vez não é Deus, somos nós que procuramos com as nossas infantilidades, com as nossas fragilidades. Tá? Então fazer da minha dor uma oração é dizer, olha, Deus está difícil. Deus está difícil. Jesus fez isso na cruz. Ai, por que me abandonaste? Mas cumpriu até o fim. E faça a sua vontade. E não a minha, como ele disse lá no Horto das Oliveiras, que ela também contemplava muito o sofrimento no Horto das Oliveiras. Então, meu irmão e minha irmã, a minha oração é de verdadeiro abandono total à vontade de Deus, assumindo a minha vocação de servo de Sua Majestade, não parando nas minhas limitações e nas minhas dores. Oremos. Santa Teresa d'Ávila, vós que fizestes da oração um caminho perfeito para viver a união plena com o amado, fazei com que nós, por meio do encontro íntimo com Jesus, identificando-nos com suas dores e sofrimentos, abracemos com amor a cruz que somos chamados a carregar, vivendo em plenitude a união espiritual com Cristo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Amanhã estaremos aqui mais uma vez rezando com você o 8º dia desta novena. Repito, se está fazendo bem para você, compartilhe com os amigos, tá bom? Esperamos você aqui neste mesmo canal. E para finalizarmos então, recebamos a bênção sacerdotal juntamente com a relíquia de Santa Teresa do Padre Sebastião. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, que é Deus conosco, que está conosco em todos os momentos da nossa vida, fiquemos na sua paz. Assim seja. Amém. Amém.
Música